Salve! É gol da palma escrota. Foi, de novo. Salve, salve, rapaziada, porque Valdemar 93. E hoje é brasileiro. Futebol brasileiro, o mais importante é o Série C, depois vem a Série A. Exatamente. Então vamos Né? começar na Série A. Exatamente. Porra. Aí deu uma enrolada, né? Exatamente. Vamos começar pelo que menos importa. Começando com um empate. Mas Né? é 1-1, eu ainda comento. Não, um empate de 1-1 é um jogo feio. O Bahia tá jogando em casa, o Goiás tá na frente, depois o Bahia empata. Isso tudo no primeiro tempo e depois fica aquele joguinho assim. Foi sem- esse 1-1 que teve o golaço do Apodi? Não, o Apodi foi agora na né? Sul-Americana. Tá, que a gente vai né? começar a comentar lá já no final de semana. Mas assim, Sexta-feira a gente comenta segunda Apodi. o Bahia é um time que eu esperava um pouco mais de atravanco nesse início, mas tá com uma temporada até agora ok. Não é pra cair, mas é ok. Mas ele vai brigar lá embaixo. Não, mas eu achava que o Bahia ia sofrer um pouquinho mais. Mas fez boas contratações, né? Fez, o Grupo fez, City, fez. né? Joga agora com um uniforme parecido com o do City, Exatamente. sempre pode, O né? segundo uniforme, inclusive, é bem parecido, né? A cor, principalmente. Eu sou contra. E no clássico carioca deu o Potfire. Putfire, né? Quem diria? Assim, eu sei que todo torcedor do Botafogo fica chateado, é o líder do Brasileirão. Por enquanto. Por enquanto, mas não tem elenco pra isso. Mas, pra não dizer que a gente fala só mal do Botafogo, o Botafogo demonstra, com um elenco limitado, entenda que limitado não é necessariamente ruim, o potencial de você dar tempo ao trabalho de um técnico, que o Luiz Castro já demonstrava que ele sabia o que queria fazer com esse time. E vencendo o Fluminense do Diniz que tem 3 competições, ao contrário do Botafogo. E começa a sentir o desgaste, né? Sim, e esse é o grande fator dos pontos corridos, né? A galera fala, eu gosto mais de mata-mata, como se não houvesse Copa do Brasil. Uhum. A gente tem mata-mata, a gente tem pontos corridos, só que os pontos corridos é justamente isso, quem tem o melhor elenco, quem consegue sacrificar jogos sacrificáveis para poder ganhar. E o Botafogo, nesse momento, eu acho que ele tá criando gordura para brigar por uma Libertadores, que é super válido. Exatamente. E jogou mais que o Fluminense. Que eu Jogou, acho que o Fluminense jogou. já começou a sentir o peso da temporada. Que a Eu- gente sempre fala isso, né? Eu acho que eu acho que o Fluminense ele teve o ápice dele muito no início da temporada. Como lembrar, pelo menos o Flamengo no ano passado também estava capengando nesse mesmo período. Depois daquele jogo da Copa do Brasil contra o Atlético Mineiro na volta, lá pro meio de junho, parece que foi o start do Flamengo, né? Sim. Aquele jogo do inferno. É verdade, é verdade. E a gente tem 4-2, São Paulo e Vasco, 2 gols do São Paulo no final, né? Tava 2-2 o São Paulo. Na verdade, o São Paulo fez 2-0. O Vasco empata. Empatou. Só que empata no final já, né? E aí o São Paulo consegue fazer 4-2, mais no final ainda. Mas no final ainda, né? E assim, o Dorival fez uma mudança de fato no São Paulo, tá jogando de maneira diferente, e o Vasco mostra que esse investimento da 777 ainda não deu seus frutos. Eu não acho que o Barbieri seja o técnico adequado, ele fez um trabalho medíocre no Red Bull Bragantino, que por muito tempo foi, não, é porque a proposta do Red Bull Bragantino é essa. Permanecer. Mas o Vasco... Mas chegou a jogar uma Libertadores também. Já. Jogou e jogou mal. Mas Normal. o Vasco, ele tá sofrendo pressão da torcida. A torcida do Vasco. O Vasco que tem glórias recentes pra gente, né, de 20 anos atrás. Mas, tipo assim, existe toda uma geração do Vasco que não viu isso. Só que você tem torcedores que estão ali cobrando e tudo mais. E nos últimos 3 anos que o Vasco caiu, essa é a segunda pior pontuação que ele tem nesses últimos 3 anos. Eu acho que se o Vasco... Esse é o 4º ano, no caso, comparando esse ano com os últimos 3 que ele caiu. Sim, se o Vasco sobreviver de não brigar pra cair, é porque realmente a zona de rebaixamento tem uma briga forte. E ele tá também, na né? zona de rebaixamento porque a gente vai chegar pra comentar que o Cuiabá ganha do Cruzeiro fora de casa, né? Exato. Mas aí o Bragantino em casa ganha do Atlético Paranaense 2-0. Termina uma sequência de 5 vitórias do É. Atlético Paranaense, né? Que também o técnico é contestado, mas ele tá sendo... O treinador tá sendo treinado pelo Filipão. O Paulo Turra. Não é Paulo Turra, é Paulo Turra. Paulo Turra. É? E aí, tipo assim, eu acho que a visão do Atlético Paranaense, e já foi dito pela diretoria, é visão de Copas. Então o brasileiro é pra fazer uma campanha ok, que E até agora tem classificar sido pra ok, né? Libertadores. Exatamente. O Galo com o Cudê que parece que deu um start, né? Então, o Cudê... eu realmente- Inclusive, quem apareceu agora no Galo do Cudê foi o Paulinho. Exato. O Paulinho voltou a jogar bem. Hoje jogou pela Libertadores, hoje a gente tá gravando na terça-feira, esse vídeo vai sair na quarta, que era pra sair na segunda, mas tivemos uns É imprevistos. pra esperar, Na verdade, né? esperar o jogo do Remo, né, pra finalizar Exato. a rodada da Série C. Ele ganha também do Atlético Paranaense agora, do Libertadores. Esse vídeo vai ser comentado só na sexta-feira, né? Sim, sim.
Então o Galo do Cudê deu um... Ganhou do Curitiba, né? mas mesmo assim fora de casa, né? Ele tá numa sequência boa. Vem né? com 3 vitórias seguidas no Brasileirão com essa, né? Então ele deu um up, né? Sim. O América que surpreende, né? Ganha o do Fortaleza, América ele- Mineiro, que era o lanterna do Do Brasileirão, campeonato, sim. tinha um ponto apenas em 7 rodadas. E tem sua primeira vitória em casa em cima do Fortaleza, que o Fortaleza é um time bem mais ajeitado que o América. Mas o América também, ele não é um time que era pra estar nessa posição, né? Parece que ele tá acordando, finalmente, mas perdeu muito jogo, era o lanterna com merecimento, e agora vai ter que fazer uma campanha muito boa pra fugir um pouco dessa zona de degola aí. O próximo jogo eu não comento. 0x0 Santos e Palmeiras eu acho melhor não comentar porque foi um jogo horrível. Eu É. vi esse jogo e foi horrível. Eu também vi esse jogo, mas eu não vou comentar porque eu não comento 0x0. Porém, poderia destacar uma coisa? Pode destacar, porque eu não falo. Odair Helman está fazendo um bom trabalho no Santos. Exatamente. Todo mundo aqui colocando o Santos, a gente colocou Inclusive, que ia brigar pra recebeu não uma cair. consulta, né? Recebeu uma consulta pelo Internacional. Exato, né? Porque o Internacional já quer se livrar do Já se Mano. livrou. Já se livrou? Se livrou hoje? Na verdade, ele meio que já tá procurando um técnico, só não disse pro Mano que ele vai embora. Entendi. Correto pro Internacional. Mas o Odair Helman, eu acho que eu não sairia do Santos. Talvez ele comece a jogar futebol agora Internacional, né? É verdade, porque não tá jogando. Mas eu, se eu fosse o Odair Helman, não sairia do Santos, porque passou uma fase bem ruim, mas tem esse trabalho sendo feito. E só o fato dele não brigar pra rebaixar, eu acho que já vai garantir. Porque o Internacional, lembrando, o Odair Helman pegou ele na Série B, subiu o Internacional, fez um trabalho bom, e aí quando o Internacional subiu e deu uma caída com um elenco não muito mudado da Série B, mandaram o Odair Helman embora. E ele foi pra Arábia, Não, ele foi pro Fluminense. E aí do Fluminense, ele foi para... E que ele fez um bom trabalho no Fluminense também. Então eu acho que o Odair Helman hoje, eu ficaria no Santos. Ele que tá achando ali as peças, o Santos que tem uma base muito boa, do que ir pro Internacional, que pode sofrer por causa da questão do Mano Menezes, que tá jogando mal, né? O Internacional tá em 15º, querer demitir também técnico se não arranjar resultado. É uma visão minha. Não sei se o Odair Helman, porque ele tem um carinho pelo Internacional e tudo mais, iria, né? Eu no momento também não sairia do Santos. Exato. Até porque esse futebol que o Santos joga hoje, o grande destaque da equipe é o Odair Helman. Porque é um time e um elenco muito limitado. Sim. E ele tá fazendo o time fazer uma boa campanha até então, né? Ele tá tirando leite de pedra. Exatamente. O Santos tá em 9º colocado. Sim. Né? Com o empate ele caiu uma posição. Uma campanha estável, né? Uma campanha que a gente vê um trabalho ali sendo feito. E era um time que era cotado pra brigar lá embaixo. A gente né? colocou aqui, né? Se pegar os episódios passados, a gente falou que o Santos ia brigar pra não cair. O Flamengo ganha do Corinthians com a menos, com um lance bem diferente, né? O Léo Pereira Robocop, né? Já porque tava o Léo morto. Pereira, ele ia ser substituído, não tinha mais substituição pra fazer. Então o Sampaoli diz pra ele ficar no ataque. E no final do jogo, últimos minutos do jogo, ele faz o gol de cabeça da vitória do Flamengo. Lembrando muito aquele jogo do ano passado, onde o Rodinei cruzou pro gol do... Foi esse? Ganho de 1x0 do Bruno Henrique? Não sei se foi no passado ou no retrasado. Então, assim... O Corinthians jogou bem, o Luxemburgo mudou... O segundo tempo, o Corinthians dominou muito o Flamengo. Eu acho que esse é um... Por mais que tenha perdido, é meio ruim quando um treinador fala assim... Pô, hoje foi nosso melhor jogo, mas perdeu. Sim. Mas, porém, dessa vez eu concordo bastante. Sim. O Corinthians teve chance de abrir o placar várias vezes. O Lucha fez o contrário. O Sampaoli, pra mim, mexeu mal. E o Luxemburgo mexeu bem. Só que o Corinthians tem limitação, é um time que tá passando por percalços e tal. Vamos ver agora, né, que o Renato Augusto já pediu pra viajar no jogo da Libertadores do meio da semana. Então, teoricamente, já vai dar um up, assim, nesse time do Corinthians com a volta do Renato Augusto, né? Mas aí eu te pergunto, tu acha que o Corinthians, que já tá numa situação de degola na Libertadores, serve de termômetro pra mandar o Lucha embora? Porque eu acho que não tem muito milagre pra fazer aí na Libertadores, caso perca. É assim, eu acho o seguinte... Que o Corinthians vai mandar o Lucha embora e vai trazer o Mano Menezes quando ele for demitido do Corinthians. Aí do Internacional. merece ser rebaixado. Que já tá lá, né? E aí, no Grenal, o Grêmio foi muito superior. Não teve comparação, o time do Inter jogando muito mal. Abriu Golaço 3-0. do Soares, né? O golaço do Soares abriu 3-0 em cima do Inter. Depois o Kahneman é expulso, o jogo muda de panorama, né? O Inter consegue diminuir. Mas já tinha 3-0, não tinha como reverter um resultado desse. Só finalizar aqui o jogo do Flamengo, voltando um pouco. O Flamengo, quando a gente viu aquele jogo contra o Fluminense, falou, o Flamengo voltou, não sei o quê. Mas contra esse Corinthians foi diferente o jogo, porque o Corinthians não é igual o Fluminense, que gosta da bola. Ele só se livrava da bola. Sim. Então o Flamengo continuou com aquele problema de produção de jogada. Na hora de produzir os últimos 2 passes, o penúltimo, que era da O assistência... famoso último terço do O campo. último terço do campo. O Flamengo não conseguiu produzir muita coisa, né?
E era basicamente isso que eu queria finalizar no jogo do Flamengo, que eu não tinha comentado. Mas o jogo do Inter foi basicamente isso, né? O Grêmio amassou, fez 3x0, o Soares fez o golaço. E aí eu lembrei do Baldasso dizendo que o Inter não precisava do Soares. Mas o Baldasso, ele é errado por natureza. Mas o Inter, eu acho que... E eu tento me colocar na posição do torcedor, que é... O problema do Inter é que não é que o Inter seja ruim. O Inter não tem perspectiva de melhora. É um futebol limitado num time que não necessariamente é limitado. E esse é o futebol do Mano Menezes, exatamente. Cara. E por onde ele passou foi assim. E finalizou a rodada na segunda-feira, ontem, com a vitória do Cuiabá em cima do Cruzeiro. Show do Davinho. Lá na Arena Jacaré, e gol do Davidson. Gol do Davidson, tomou chapéu, bateu palma, deu entrevista em 1 minuto e meio, falou de 7 assuntos diferentes. Assim, é um personagem, né? Não é um bom jogador, mas é um personagem com certeza. E aí vamos falar, só o G4, né, como tá agora, Botafogo em primeiro, Palmeiras em segundo, 18 pontos, o Palmeiras em 15, Fluminense com 13 em terceiro e o Atlético Mineiro com 13 em quarto, empatado com o Fluminense. Aí tem um monte com 12 que pode na próxima rodada tá no G4, né? Sim, Cruzeiro com 12, Flamengo com 12, Atlético Paranaense com 12 e São Paulo com 12 pontos. E aí o Z4 tá com o Vasco com 6 pontos em 7 jogos, Corinthians com 5, América Mineiro com 4 e o Coritiba com 2 pontos apenas. Aí a minha pergunta é o seguinte: Vasco e Corinthians é aí a realidade deles para esse ano no Brasileirão? O Corinthians pode não ser, o Vasco talvez seja. Eu concordo. O Corinthians pode não ser, eu acho que ele tem um elenco melhor que o Vasco, até porque é a quarta folha salarial mais cara do Brasil. Exato. Então ele, teoricamente, tem jogadores para passar por isso. Até porque o Corinthians adora se endividar. Exatamente. Queria destacar alguns bons jogos que vão ter agora nessa rodada. Tem Atlético Paranaense e Grêmio. A gente vai ter Flamengo e Cruzeiro, que é um clássico muito importante também no futebol Corinthians brasileiro. Corinthians e Fluminense. A vida não ajuda o Luxemburgo não também, ajuda, né? Vamos ter também Atlético Mineiro e Palmeiras. Jogão, acho que vai ser um jogão. E esse tipo de jogo do Botafogo é que ele gosta de perder ponto. No Engenhão. Botafogo contra América Mineiro. Esse jogo foi com Goiás, né? Vai ser empate. Botafogo e América Mineiro. É uma boa perspectiva. Agora a gente vai falar do assunto que eu tava querendo fugir, tá? A gente tem que falar mesmo disso. Série C do Campeonato Brasileiro. Falando primeiro do Paysandu, né? São Bernardo, vamos só falar daí. São Bernardo ganha 3x1 do Confiança. O Altos ganha 3x2 do Ipiranga. Figueirense ganha de 2x1 do Aparecidense. CSA empata em 0x0 com o Brusque. Botafogo da Paraíba empata em Pouso Alegre. O Amazonas empata em 2x2 com o Operário. E o Paysandu ganha de 1x0 do Manaus dentro de casa. O que importa é o Paysandu fez, que é ganhar 3 pontos. Exato. Né? E nesse momento dos dois times, o Paysandu obviamente muito melhor que o Remo, o importante é os 3 pontos. E esse é o lance da Série C. É um futebol feio? É um futebol feio. Não importa, o que importa é a pontuação. Exato. Não tem que ter esse lance de futebol vistoso. O futebol paraense é limitado em talento, em orçamento. E você não pode esperar que você vá dar um show, mas o Paysandu, eu acho que tá virando essa chave. Resultado com desempenho nesse momento na Série C não é a preocupação. Exatamente. Eu acho que o que importa na Série C... A Série C é nivelada por baixo e todos os times são iguais. Não tem esse tipo assim... Eu acho que o destaque até o momento é o São José, obviamente, que foi o que ganhou do Remo. São José? São José. Não, São Bernardo. São José foi a primeira vitória dele no campeonato. O São Bernardo que jogou e ganhou os 4 jogos, né? Que foi a estreia do Remo, né? Sim. Fora de casa, que perdeu os 3x1. O Remo perdeu pro São Bernardo, acho que foi. Acho que foi pro São Bernardo que ele perdeu. Então, assim... o que importa é os 3 pontos, tirando acho que o São Bernardo que tá com os 4 vitórias, tem jogadores que tipo o Léo Jabá, que é o jogador que era do Corinthians, então assim tirando ele, eu acho que o nivelamento da Série C é por baixo. Sim. O que importa é confronto. Mas a Série C também tem esse fator que é quando vira o G8, acabou, né? A gente já teve G8 em que o primeiro colocado se deu mal. Mas o Paysandu garante esses 3 pontos, que botam ele na 11ª posição, com 6 pontos, ainda tá muito no início. Aí depois a gente tem o... Mas ele tá com 6 pontos e tá 1 ponto do G8. Exato, tá muito no início, e até porque os times oscilam muito mais do que em competições mais acirradas. Só que se a gente parar diferente da Série A, não tem ida e volta. São só 19 jogos. É um tiro curto. Né? Por exemplo, só faltam 15 jogos pro Remo, mas se a gente for parar pra fazer a conta, ele tem que ganhar no mínimo 10. Sim. Pra tá lá em cima. E já perdeu 4. Já perdeu 4. Então, de 15 ganhar 10 é fazer um aproveitamento de 66%. Que é um absurdo para esse time do Remo. Exatamente. Mas aí o Volta Redonda ganha de 3x0 do América de Natal.
E aí a gente chega em São José 2, Remo 1, que o São José abre o placar com 1x0. Logo no começo do jogo, né? Exato, e aí o Remo vai empatar. E aí, quando eu vi a notificação, eu já falei, não vou mais ver nada. Eu, infelizmente, vi esse jogo até o final. E cai naquilo que a gente falou. O Marcelo Cabo também deixa o cargo. Foi demitido, né? Logo depois do jogo, porque assim, o Remo não joga como ele vinha jogando e apresentando um relativamente bom futebol. Uhum. Obviamente não é parâmetro, mas organização de time conta. E aí eu vou bater nessa tecla de novo, que pra mim não faz sentido. E não vai fazer sentido, independentemente do técnico que se contrate, que é o Remo mostrou que consegue jogar organizado com a bola no pé. O Remo até agora tem deixado o adversário jogar. Não faz sentido, não é como o Remo tem jogado e não se organizou para isso. E aí você tem também o fato de que tem muitos jogadores, o Vinícius eu acho que já deveria fazer uma transição. O Paysandu tá indo pro terceiro goleiro, porque não tava achando confiança no goleiro titular e no segundo. Então assim, o Remo já passou dessa gratidão com o Vinícius. Não tem mais teste. Deveria não tem já mais... trazer o reserva. Na verdade, o reserva, o Zé Carlos é um bom goleiro. Acho que Sim, ele podia então, ter sido usado. E aí tem jogador tipo o Jean Silva, não dá mais, cara. O Jean Silva, ele toca na bola, eu já fico com raiva. Ele tem um problema muito grande que é... Existiu. Fundamento. Ah, tá. Ele não... Aí o cara tem 30 e poucos anos e tem alguns fundamentos dele que são horríveis. Então, tipo assim, como é que ele foi jogador de futebol a vida inteira? Não tem como fazer isso. E Eu achava que o Jean Silva tinha tipo uns 25 anos, ele tem 34. 34 anos de erro jogando bola. E o Remo, ele tá numa situação em que, mesmo quando ele jogar em casa, hoje, com essas 4 derrotas, ele não vai jogar em paz. Porque a torcida vai cobrar. Até porque o Remo, quando joga em casa, até o momento, nesses 4 jogos, jogou 2 jogos em casa, parece que ele não tava jogando em casa, porque Exato. ele tocava a bola, não pressionava aquele início assim. Ele deixa o adversário dominar ele. Não faz nenhum sentido. Então, assim, o Remo, eu acho que hoje o torcedor já não almeja um G8. Ele almeja, eu não quero cair, pelo amor de Deus. Exatamente. Eu acho que por mais que falar, são 4 jogos, mas os 4 jogos da forma como foram, a gente, antes de começar a Série C, o torcedor do Remo estava bastante otimista. Vamos jogar bem, vai ser fácil, a Série C vai ser boa, vamos subir. E depois desses 4 primeiros jogos já fica claro que a realidade é totalmente diferente. Totalmente. E pra finalizar, né, a rodada da Série C, o Náutico ganha de 3-1 Do o Floresta, né? E assim, final de semana, o programa do sábado a gente vai ter Libertadores, Sul-Americana, final do Campeonato Paraense, Copa Verde vai rolar também. Não, o Paysandu vai ser terceiro lugar, né, que ele vai disputar com o Cametá. E lembrando vocês que a gente não está só aqui no YouTube, estamos em todos os agregadores de podcast, no Spotify e no Deezer, nas nossas redes sociais linkadas aqui embaixo. Então você pode seguir a gente, deixar aquele like, conferir e até o programa de sábado. Antes de ir programa de sábado, de sexta-feira, o Volta Redonda pega o Paysandu agora, o Paysandu jogar fora. Lá no Rio de Janeiro, e no Raulinho de Oliveira. E o Remo vai pegar na terça-feira, no dia 30 de maio, agora, o Confiança no Baenão. Confiança que tá com... simplesmente é o vice-líder, ganhou 3 jogos de 4. Tamo bem, Né? Vamos perder. E o Volta Redonda que pega o Paysandu tá na zona de rebaixamento com apenas 3 pontos, né? Exatamente. Então é isso. É isso. Muito obrigado. Até a próxima, né, pessoal? Falou! Valeu.